Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online. O Evangelho que faz com que nós entremos em conexão com Jesus, com a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos assiste. Eu sou a Tânia e para fazer a nossa sensibilização inicial, eu vou ler para vocês do livro Confie e Segue, psicografia do nosso querido Chico pelo Emmanuel, que é Nos Momentos Graves. Vamos lá. Certinho aí, aparecendo, Pets? Sim. Então, vamos lá. Diante de alguma desilusão que te impulsione a perder incentivo para o trabalho, diante da certeza que te visite, apontando-te as tentações e riscos que te ameacem, diante de mudanças imprevistas que te obrigue a pensar e a deliberar sem a escora de afetos com os quais já não contas, diante da crítica destrutiva que te induz a desistir de cooperar na oficina do bem, diante de seres queridos que te deixem a sós, sem comiseração por tua sede e necessidade de companhia, diante de palavras impensadas, partidas de pessoas estimáveis que te passam mergulhada no poço da amargura, diante do corpo doente e abatido que te lança o pensamento no deserto da tristeza e da insegurança, quando a morte reduzir ao silêncio a voz daqueles que te fazem queridos, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refúgia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espere por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustenta. E assim, amados irmãos, damos por iniciado a nosso Evangelho online. Eu vou pedir para que a Ângela possa fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Vamos fazer nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele as bênçãos para esse momento de Evangelho, que possamos ter discernimento, clareza e proteção espiritual para enfrentar as incertezas do nosso dia a dia. A fase que estamos vivendo atinge a muitos, a espiritualidade tem nos ajudado e vamos pedir que durante este Evangelho a equipe da espiritualidade possa levar fluidos e espalhar para os mais necessitados. Que os nossos lares sejam visitados. Que Jesus possa atender os nossos pedidos e que sejamos abençoados para o entendimento próprio do que vamos aqui estudar. Jesus esteja conosco. Que assim seja. Muito obrigada, Ângela. Agora nós vamos chamar a nossa amiga Melina, que irá ler para nós uma pequena passagem do Evangelho. Boa noite a todos. Boa noite. Causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas
uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que provam os inúmeros orbes do universo que povoam. Ora, que a população da Terra, em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia, em que confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Acabou de ler para nós o item 6 do capítulo 5 do Evangelho. Muito obrigada, Melina. Nada, eu que agradeço a oportunidade, minha querida. E agora nós vamos para a nossa reunião, para o nosso estudo. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é a nossa amiga, a Sônia Lúcia. Seja bem-vinda, Soninha. A Soninha que está sempre aí conosco, seja no presencial, seja no online. Soninha, a sala agora é sua. Muito obrigada. Então, a convite, né, da nossa querida amiga Tânia, estamos hoje com a responsabilidade do estudo da noite, né? E eu escolhi, né, a Tânia falou, você pode escolher um tema do Evangelho que você queira falar para nós na noite de hoje, né? E por conta do momento que nós estamos vivendo, né, que antes de começar aqui o nosso estudo, eu ainda conversei com a Tânia, eu falei assim, nem assim, nos sonhos mais absurdos que nós pudéssemos sonhar, jamais nós pensaríamos que o planeta viveria o que nós estamos vivendo agora, né? Que é um momento assim, sui generis. Então eu falei, Tânia, eu quero falar sobre isso, sobre os flagelos, né, que a humanidade está passando, né, e como é que a gente precisa se posicionar em relação, né, a esses acontecimentos. Então aí a Tânia falou, então tá jóia, então vamos embora. Então, eu pus o título do nosso estudo, que está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em reflexões, né? Eu pus o título assim, A Libertação dos Flagelos Sociais por meio da transformação moral, né? Então, aqui pelo título, já dá para a gente começar o nosso estudo, a nossa reflexão, né? Como é que nós vamos nos libertar de todos os flagelos, né, morais que nós estamos passando aqui na Terra, né? Nós só vamos nos libertar desses flagelos através da transformação moral, que é o que a gente está empurrando com a barriga há séculos, séculos e séculos, né? Porque a humanidade, como a leitura da a Melinda, né, Melinda, fez para nós do Evangelho, né? A Melinda colocou lá que na leitura dela que não é nada de se espantar, né? A condição dos habitantes e a condição do planeta, porque é condição nossa, né, enquanto estágio evolutivo, e é condição do nosso planeta enquanto planeta de expiação de prova. A Melinda leu que isso aí não é de causar espanto a ninguém, né? Porém, eu vou falar assim, nos últimos 50 anos, né, nós aceleramos assim, muito, muito mesmo, a questão do nosso conhecimento, né? Muitas pesquisas, muitas invenções. Então, os seres humanos assim progrediram no campo intelectual, no campo da pesquisa científica, no campo do conhecimento. Nesses últimos 50 anos foi assim, aceleradíssimo, né? Porém, o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra foi o principal objetivo da nossa encarnação é fazer a nossa reforma íntima. Então, o que está sob a nossa responsabilidade é fazer a nossa reforma íntima
em contato com todos os outros nossos irmãos que estão encarnados aqui junto conosco neste momento. Porém, fazer essa transformação moral, para nós é muito complicado, é muito difícil. Então, o que a gente faz? A gente fica assim, igual aluno na sala de aula, né? Disfarçando, olhando para cá, olhando para lá, fazendo de conta que a gente não sabe o que veio fazer aqui, né? Mas a gente sabe muito bem o que veio fazer aqui. E fomos empurrando com a barriga, fomos postergando a questão da transformação moral. Só que agora nós chegamos numa encruzilhada, né? Por quê? Porque o planeta está passando por grande transformação, né? Porque ele vai mudar de estágio, e nós também. Então, aquilo que a gente foi empurrando com a barriga, agora nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? A nossa transformação moral. Então, por isso o título do nosso estudo de hoje. Pode passar, Péricles. Então, o objetivo, né? Por que nós estamos estudando este tema, né, na noite de hoje? É para nós refletirmos como acontecerá a libertação desses flagelos sociais, como as guerras, como o terrorismo, os assassinatos, a pena de morte, a miséria econômica, né? O aborto, suicídio, eutanásia, a pandemia que nós estamos vivendo agora, né, do Covid. Então, como é que nós vamos, o nosso estudo vai tentar mostrar? Que é possível nós nos libertarmos destes flagelos através do quê? Através do desenvolvimento das virtudes cristãs, que nada mais é do que viver dentro das leis divinas, né? Quando nós nos aproximamos das leis divinas, nós temos uma vida mais equilibrada e mais feliz. Quando nós nos distanciamos das leis divinas, nós sofremos as consequências dessas transgressões. Pode passar, Péricles. Então, eu peguei lá no Livro dos Espíritos, né? A Melinda leu para nós no Evangelho, né? E eu estou fazendo o detalhamento usando o Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 743, a pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos da codificação, então ele faz a seguinte pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Né? Porque nós vivemos duas grandes guerras, né? Que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas nós estamos em guerra todo dia. Todo dia, se a gente pegar no noticiário, nós vamos ver que em algum lugar do planeta existe guerras. E sem contar as guerras com bombas, né? com destruições, nós temos as outras guerras, né? Que são as guerras íntimas, as guerras que nós fazemos dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, né? Onde nós convivemos. Né? Porque o maior flagelo que a gente está vivendo agora, além das questões que nos atingem fisicamente, né? São os males que nos atingem através das doenças mentais, né? Dos distúrbios provocados pelos nossos sentimentos. Né? Que eu falo, a alma está doente e isso está refletindo de uma maneira dolorosa até no nosso físico e até no nosso planeta e até no nosso relacionamento. Né? E aí, o que os espíritos respondem? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticar a lei de Deus. Então, todas as vezes que nós aproximamos da lei de Deus, a coisa melhora. Quando nós nos distanciamos, ela piora. Então, nessa época, quer dizer, na época em que nós conseguirmos viver a justiça e praticar a lei de Deus, todos os povos serão irmãos. Por quê? Porque hoje em dia, quem é que a gente considera irmão? Aquele que nasceu do nosso pai e da nossa mãe. Né? Que ali da família consanguínea e daquela família nuclear. Aí você passa ali na rua, teve um acidente, né?
o mocinho caiu da moto, está lá debaixo do carro. Aí você olha e fala assim, nossa, graças a Deus, não é meu irmão, né? Como? Como não é meu irmão? Né? Ele é meu irmão. Só que a gente ainda não chegou ainda nesse patamar de considerar todos os povos, todos os seres aqui no planeta como nossos irmãos. Pode passar, Péricles. E a questão 743. Aí a pergunta é crime aos olhos de Deus o assassinato, né, o assassínio? Então a resposta é grande crime. Por quê? Porque aquele que praticou o assassinato, ele tira a vida do semelhante, e quando ele tira a vida do semelhante, ele corta o fio da existência, né? De uma existência que seria ou de expiação ou de missão, e esse é que é o crime, né? É ele cortar este fio da existência, né? É aí que está o mal. Por quê? Porque quando nós encarnamos, nós recebemos, né, do nosso Pai Celestial a oportunidade da encarnação, né? A oportunidade de experienciar na carne todos aqueles conhecimentos e aquelas atitudes que nós precisamos vivenciar. E aí, quando acontece o assassinato, esse fio é cortado, é interrompido, quer dizer, transgrediu a lei divina. Então, aí é um crime e é um crime gravíssimo. Pode passar, Péricles. E na 754. Então, a crueldade não deverá, não é a carência do senso moral, né? Então, por exemplo, quando nós somos maus, nós somos cruéis, é carência de senso moral? Aí os espíritos, eles são muito assim, rigorosos, né? Aí ele fala que carência, dizer que é carência, que é falta, não está correto. Por quê? Porque dentro de nós, em germe, nós temos todos os atributos divinos para desenvolver. Então, dentro de nós temos em germe o senso moral. Então, mesmo aquelas pessoas que falam que elas não têm senso moral, que elas não sabem de nada, que não sabem que está fazendo coisa errada, sabe. Por quê? Porque quando a gente está fazendo coisas que são coisas que transgridem as leis divinas, bate um sininho lá dentro de nós, toca uma campainha. A gente é que faz assim, ó, para não escutar, né? A gente faz de conta que não está sabendo, que não está escutando. Mas quando nós transgredimos uma lei divina, toca lá dentro de nós um sininho, uma campainha, dizendo, cuidado, você está transgredindo uma lei divina, né? Então, aí os espíritos dizem, ó, não falta, não é carência de senso moral, né? Você tem o senso moral dentro de você, falta desenvolvê-lo, né? Falta a você desenvolvê-lo, mas ele em germe, ele já existe dentro de nós, né? E é esse senso moral, né, que dessas pessoas que ainda cometem essas crueldades, é que quando ela desenvolver esse senso moral, ela vai conseguir fazer o quê? Ela vai conseguir fazer a transformação dela e ela vai mudar o jeito dela agir. Então, são esses seres, né, são hoje muito cruéis, que mais tarde serão os seres bons, os seres humanos bons, né, passando por essa transformação, fazendo esse desenvolvimento desse senso moral que já existia em germe dentro dele, né? Então, ele pôs, né, quer dizer, o senso moral, ele existe em todas as criaturas, mesmo aquelas mais rudimentares, poucos desenvolvidas, como existe como o quê? Como germe. Então, aqui os espíritos usam até uma linguagem muito linda, muito poética, né? Então, ele fala que todas essas virtudes, elas existem dentro de nós em germe, assim como o perfume da flor, ele está em germe quando ela ainda está em botão, né? Quando ela ainda não desabrochou. O perfume existe? Existe, ele está lá dentro. E quando a flor desabrocha, então esse perfume
ele recende, né? Ele pode ser sentido por todos. Pode passar, Péricles. Então, ele fala, em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem dentro de nós. Né? Por quê? Porque quando, né, Deus nos criou, né, ele já nos criou com todas as virtudes, tudo que nós precisávamos desenvolver, já está dentro de nós. Agora, como ele é um pai amoroso, ele deixou para nós a responsabilidade, através do trabalho, fazer com que estas virtudes desabrochassem, né? Por quê? Porque se Deus desse já tudo prontinho para nós, qual o nosso mérito? Qual o mérito do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação? Não teríamos mérito nenhum, não é verdade? Então, desenvolve-se conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Então, eles falam assim, que quando você tem o desenvolvimento excessivo de um, você afrouxa o outro fica mais enfraquecido. O quê? Por exemplo, quando tem uma pessoa que ela está vivendo muito na materialidade, né? Muito aqui na matéria, o que acontece? Então, ela abafa essa questão do senso moral, né? Ele fica mais enfraquecido. Mas na medida em que a pessoa, né, ela vai pouco a pouco desenvolvendo e se desprendendo dessa materialidade, esse senso moral vai apurando, vai se expandindo e vai melhorando, né? Então, ele fala que o desenvolvimento do ser moral, né, quando você está vivendo muita materialidade, ele está enfraquecido. E quando você passa a viver mais dentro das leis divinas, ele é fortalecido. Pode seguir, Péricles. Então, na questão 756, e aí faz essa seguinte pergunta para os espíritos. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgado dos seres malfazejos? Né? Quer dizer, né? Vai ter a hora que tiver os homens de bem, vai ficar livre, né, desses homens maus, desses seres cruéis? Então, a resposta é: a humanidade progride, né? A humanidade progride. Então, tudo existe dentro da lei do progresso. A gente dá muita birrinha, fica muito tempo ali sentada à beira do caminho, chorando, né? Ah, coitadinho de mim. Só que a lei do progresso, gente, ela é inexorável. Vai chegar um minuto que vai falar assim: levanta, sacode a poeira e pega teu rumo, pega a estrada do progresso, né? Então, a gente dá umas birrinhas, mas não é por pouco tempo. Depois a gente retoma o passo e retoma a marcha rumo ao progresso, né? Então, a resposta, esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre as pessoas de bem, eles desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando é joeirado, né? Quer dizer, quando você põe na peneira, né, o trigo e você peneira, quer dizer, você joeira, você peneira, então você separa o joio, né, que é o grão que não será aproveitado, do trigo, que é o que nos trará, né, o pão de cada dia. Então fala, vai separar gradualmente. E esse momento que nós estamos vivendo, a transição planetária agora, tá? E isso está acontecendo assim, de uma maneira bastante acelerada, né? Mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros, né? Como, então, terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e o mal, né? Então, nada é desperdiçado. Tudo que nós vivemos fica dentro de nós, né? Ali registrado na nossa matriz, né? No nosso perispírito, no nosso espírito. Então, tudo que é vivido está lá. Então, tudo que a pessoa aprendeu vai valer, né? Aqui, no planeta Terra, ou em outros planetas, né? Como a Melinda leu, né? Outros orbes aí
do nosso universo, mas tudo que a gente faz e vivencia está valendo, né? Pode passar, Péricles. Então, ele fala, ó, tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, né, que o homem tem aperfeiçoado, desenvolvendo qualidades novas, né? Então, através da pesquisa, através da ciência, nós fomos aprimorando, né, os animais, os vegetais. Por quê, gente? Porque nós somos, junto com Deus, co-criadores, né? Então, na medida em que nós esforçamos por aprender, né, nós esforçamos no trabalho, né, a gente vai conseguindo descobrir coisas novas e criar coisas novas junto com Deus, porque nós somos co-criadores, né? Então, ele fala assim, pois bem, só ao cabo de muitas gerações, o desenvolvimento se tornará completo, né? Por quê? Porque serão muitas experiências que nós viveremos, né? Várias encarnações, até a gente chegar a completar o desenvolvimento de todas essas faculdades, né? Então, é a imagem das diversas existências do homem. Então, são as nossas diversas existências bem aproveitadas que farão com que a gente desenvolva esse senso moral. Pode passar, Péricles. Na questão 760, então fala assim, ó, desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte, né? Porque nós sabemos, aqui no Brasil a gente não tem a pena de morte. Não tem assim, né? Na nossa legislação, né? Mas todos os dias existem, né, os bandos de extermínio que matam as crianças, matam jovens, matam velhos, né? Mata que mata. Mas na nossa legislação a pena de morte não existe. Mas em muitos países do mundo ela ainda existe, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é considerado uma democracia, né, um país rico, desenvolvido, né? Lá, né, os Estados Unidos têm 50 estados. Então, e como lá é uma federação, os estados lá são autônomos, né? Em relação ao governo central. Então, tem muitos estados que têm a pena de morte, e tem outros, dos 50 estados, né? E tem outros que já não têm mais a pena de morte, né? Então, ele fala que, incontestavelmente, desaparecerá, e a sua supressão assinalará um grande progresso da humanidade, né? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da Terra. Então, nós estamos falando do planeta Terra, né? Porque hoje em dia, em alguns lugares, isso já não existe mais, é considerado barbárie. Mas em muitos lugares isso é considerado ainda como prática natural, né? Devido à diversidade, né, do nosso planeta e dos seus habitantes, né? Então ele fala, não mais precisarão os homens ser julgados pelos homens. Refiro-me, olha aqui, como é que os espíritos colocam. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Porque, né, eles compreendiam que a gente ainda ia demorar bastante tempo, né, para chegar nesse grau, mas nós vamos chegar, nós chegaremos lá. Pode passar, Péricles. Então, eu falo assim, sem dúvida, né, o progresso social ainda deixa muito a desejar, né? Mas seria injusto da nossa parte a gente não considerar os progressos que a sociedade moderna, né, já conseguiu. Por exemplo, fazendo restrições à pena de morte nos países mais adiantados, né? E mesmo, né, em relação à natureza dos crimes e a aplicação das penas, né, penas mais limitadas, né, dentro das punições, né? Então, ele fala que se nós compararmos, né, as garantias de que esses mesmos povos, né, a justiça procura hoje assegurar, né, ao acusado, mesmo sabendo que ele é culpado,
mas que ele cumpra essa pena de uma maneira digna e que ele possa se ressocializar, que ele possa voltar para a sociedade de uma maneira melhor, mais transformada, e que ele possa colaborar, não é? De novo no seio da sociedade. Então, tudo isso já é considerado, né, nos dias de hoje, mesmo, né, sem negar aí a culpa nem os crimes cometidos. Pode passar, Péricles. Na questão 813, olha aqui a cena que eu pus aqui, ó. Cena nossa, né? Cena de Brasil. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade, mesmo se a pessoa tivesse colocado nessa situação, mesmo que ela tivesse colocado nessa situação. Olha a resposta. Mas certamente, já dissemos que a sociedade é muito mais das vezes a principal culpada de semelhante coisa, né? Demais não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes tendências perniciosas, né? Meu marido, né, ele já não está aqui entre nós, né? Meu marido desencarnou faz 7 anos, mas ele sempre falava, eu falava assim para ele, tá vendo bem? Tá acontecendo essas coisas porque a educação não é prioridade, bem. Porque a hora que a educação for prioridade, que nós conseguimos fazer a educação do ser humano, né? Mas é uma educação integral, educação de espírito, essas coisas não vai acontecer mais. Aí meu marido falava assim, ô mulher, os outros acham que você é boba, porque você fala sempre a mesma coisa, né? Eu falo, tá vendo? Tá acontecendo porque a educação não é prioridade. Eu falava para ele assim, né? Falava, então, bem, então eu vou morrer boba, porque eu acredito no processo educativo. Eu acredito que através da educação nós podemos fazer a transformação, né? E que a sociedade é amplamente responsável pelo processo educativo de todos os seus membros, né? Pode passar, Péricles. Então, na 717, ele fala que se há de pensar dos que assabarcam os bens da terra para se proporcionarem por supérfluo, com prejuízo daqueles que lhe faltam o necessário, né? Então, nós estamos vivendo isso no momento de hoje, né? O Brasil já tinha saído do mapa da fome, né? Nós não fazíamos, né, a organização, a ONU, né, através da FAO, ela mapeia a questão da fome no mundo. E nós já tínhamos conseguido sair do mapa da fome, né, mundial. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, nós voltamos para o mapa da fome. Então, tem muitas famílias, muitas pessoas que estão vivendo nesse momento em insegurança alimentar. O que é isso, viver em insegurança alimentar? É a pessoa comer agora e ela não sabe quando ela vai comer de novo, né? Se vai ser à noite, se vai ser amanhã, se vai ser no outro dia, porque ela não tem, né, o alimento. Então, isso é viver em insegurança alimentar. E nós temos, nesse momento, muitas famílias que estão vivendo, né, em insegurança alimentar neste momento. Então, isso é para a gente estar refletindo, né? Quando tantos acumulam e tantos estão passando aí fome, não sabe quando que vai comer de novo, né? Hoje de manhã mesmo eu ainda li que a cada 26 horas tem mais uma pessoa no planeta Terra que enriqueceu em bilhões. Não falou nem em milhões, gente, falou em bilhões a cada 26 horas. Ora, gente, então nós vamos responder perante Deus por esse acúmulo, né? Enquanto a pessoa tem bilhões e outra não sabe nem se vai comer, nem que dia que vai comer de novo, né? Então, a resposta é: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Então, essa privação, essa necessidade, a gente responde também por ela, né? Quando a gente vive supérfluo, quando a gente desperdiça, né? Aqui na minha casa eu fico muito atenta a essas questões. Eu falo,
não ridico comida para ninguém, nunca. Aqui em casa tem comida à vontade, todas as pessoas que quiserem passar aqui tem comida para comer, se bater uma pessoa na porta, eu tenho comida para dar. Mas eu não desperdiço. Por quê? Porque o que você desperdiça aqui faz falta na mesa de outra pessoa. Então, a gente não é que a gente tem que viver miseravelmente, mas nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nada, porque quando nós estamos desperdiçando os recursos do planeta. E esses recursos do planeta, eles não são só nossos, eles são de todos. Então, eles precisam ser consumidos com sobriedade, porque se nós consumirmos com sobriedade, tem para todos aqui no planeta Terra. Pode passar, Péricles. Então, tudo é relativo, né, gente? Porque às vezes você fala assim, não, mas o que é essencial, o que é supérfluo, né? Então, a gente pode até fazer uma discussão, né? O que é essencial e o que é supérfluo, né? Mas o que a gente tem que pensar? Que nós temos que pensar, né, que os que vivem à custa da exploração de outros e acumulando, eles estão vivendo o supérfluo e estão causando muitas dores, muitas misérias nos seus semelhantes, né? Então, ele fala que a civilização desenvolve o senso moral ao mesmo tempo que o sentimento da caridade. Gente, qual que é a máxima, né, que o Kardec colocou para nós? Né? Falou assim, fora do espiritismo não tem salvação? Se você não for espírita, a hora que você desencarnar, chega lá e vai perguntar, o que você era lá na Terra? Você era espírita? Não, você não era, então acabou, não é salvação? Nunca. Né? O que Kardec colocou para nós? Fora da caridade não há salvação. É a caridade. Né? Então, está muito certo, está muito colocado, inclusive pelo nosso codificador. Né? Que quando nós vamos desenvolvendo o senso moral, nós vamos desenvolvendo esse sentimento, né, de caridade, que vai levar os homens a se prestarem apoio mútuo. Né? Então, o que é esse sentimento de caridade? É apoio mútuo, é ajudar quem está precisando, né? Ajudar com coisas materiais, mas quando nós não temos coisas materiais, nós podemos ajudar também os nossos irmãos com uma palavra, com um gesto, com um apoio, ou dando o nosso ouvido para ouvir as suas necessidades. Né? Existem muitas maneiras de fazer a caridade, né? Além da caridade material, que também é necessária, porque se o irmão está com fome, você tem que dar o alimento, né? Mas às vezes ele não está com fome de comida para encher a barriga. Às vezes ele está com fome de aquecer a sua alma, de aquecer o seu coração, né? De ser ouvido, de ser querido, né? De se sentir acolhido. E isso aí a gente não gasta dinheiro nenhum, né? E dá para fazer. E isso é a verdadeira caridade. Né? É a caridade mais difícil. Quer ver, gente, uma caridade dificílima que hoje em dia as pessoas não têm? É de achar alguém que te ouça. Por quê? Porque está todo mundo correndo, todo mundo com pressa. Aí, se tem alguém que está querendo encontrar alguma coisa, você fala, ixi, deixa eu ir embora. Agora já não está encontrando, porque né, não pode encontrar, tá? Em isolamento social. Uma coisa que eu estava, vixe, lá vem fulano. Você não pode nem perguntar para ele assim, como vai, que ele já vai contar tudo para a gente. E você não quer escutar, saber o que vai, né? Você perguntou como vai, mas é só para por verniz social, né? Você não quer escutar. Então, gente, hoje em dia, uma das caridades que a gente pode fazer cotidianamente, através de um telefone, através da internet, através de uma videochamada, é conversar com as pessoas. Porque, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas estão precisando muito conversar. Né? E esse escutar, a gente desenvolver essa escuta, é uma caridade importantíssima que nós podemos fazer agora, no momento da pandemia e em outros momentos também. Tá?
Então, os que vivem às custas das privações dos outros que explorem seu proveito, ele não está vivendo a verdadeira caridade nem a verdadeira religião. Ele está vivendo a máscara, ele está vivendo a aparência, ele está vivendo o verniz social, mas não está vivendo a verdadeira caridade. Né? Pode passar, Péricles. Então, nesse momento, né, que a gente nem nunca sonhou que a gente pudesse passar, né? Todo o planeta assolado aí pela pandemia, que não... A pandemia foi altamente democrática, né, gente? Por quê? Porque ela não fez distinção de raça, ela não fez distinção de credo, nem de posição social, se eu sou pobrezinho, se eu sou mais alto da sociedade, né? Que se eu tenho muito dinheiro no Banco da Suíça, ou se eu não tenho dinheiro nenhum, né? Então, ela atingiu a quê? Ela atingiu a todos. Então, eu fiz algumas perguntas para nós procurarmos refletir sobre elas e tentar descobrir como é que nós vamos trabalhar com isso. Né? Então, eu fiz algumas indagações. O que nós precisamos aprender com a pandemia? Primeira pergunta que eu fiz. Segunda pergunta, por que ela está se prolongando? Ela já não poderia ter terminado? Gente, se nós tivéssemos feito a lição de casa, em outubro do ano passado, nós já tínhamos acabado com a pandemia. Outubro do ano passado, falo para vocês. Que momento especial que é esse e único que nós estamos vivendo? Que momento que é esse? Vamos pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Por que justamente nós estamos aqui e vivendo tudo isso? Então, é sobre essas questões que eu quero refletir agora, nos próximos slides. Pode passar, Péricles. Então, o que nós precisamos aprender com a pandemia? Né? Então, a pandemia, gente, ela mudou totalmente a nossa vida, né, nesses últimos 2 anos, estamos indo para o terceiro. Né? Ela mudou a nossa rotina de trabalho, ela mudou a nossa convivência com a família, a nossa convivência com os nossos amigos e até a nossa convivência conosco mesmo. Até viver conosco mesmo, nós estamos fazendo isso de maneira diferente agora na pandemia. Né? Então, ela trouxe reflexões muito importantes sobre o consumo, né? Não consumir exageradamente, né? Sobre a saúde, sobre a importância de cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, né? Da qualidade de vida, termos qualidade de vida. Então, todas essas reflexões a pandemia trouxe, né? Então, ó, para os que estão atentos às oportunidades, porque esse momento que nós estamos vivendo são momentos de grandes desafios, de grandes oportunidades. Então, quem estiver atento e não pensar que é um flagelo de Deus, que Deus que está castigando e que está caindo uma coisa em cima de nós, porque Deus não castiga, Deus é amor, né? Então, vamos fazer essa reflexão. Então, para os que estão atentos a essas oportunidades, está sendo possível, por exemplo, o prazer de ler um bom livro, né? De brincar com as crianças, né? As crianças estão perto de nós, brincar com elas, conversar com elas, contar uma história para elas. Eu e Tânia somos professoras, nós sabemos, né? E deve ter mais colegas também aqui nos assistindo, o tanto que é importante, né? O evangelizar, o contar histórias, porque através das histórias nós vamos construindo com a criança todo o imaginário e desenvolvendo todo esse senso moral, né? Conversar com o nosso cônjuge, conversar com as pessoas da nossa família, né? Então, nós aprendemos por força da necessidade que nós estamos passando, é claro que é tudo impulsionado aí pela necessidade, né? A nos conectar com o mundo para nós podermos trabalhar, para nós podermos encontrar com as outras pessoas que nós não estamos encontrando fisicamente, né? Tânia é a querida minha, faz um tempão que eu não vejo Tânia e não dou um abraço em Tânia. Mas há de chegar o dia que eu ainda vou dar um abraço daqueles bem apertado na Tânia, né? Mas hoje em dia eu só vejo o sorriso dela pela tela, mas eu já fico feliz de ver a Tânia por aqui e de ver o sorriso de todos vocês, que eu estou vendo o sorriso de vocês agora, né? Isso é muito bom, né? Então, para nós podermos encontrar através das videochamadas. Olha o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha aqui,
é só isso que fez tornar possível encontrar pessoas. Eu estou me encontrando com vocês na noite de hoje, né? E olha o que nós estamos fazendo agora, gente. Nós estamos estudando as lições consoladoras do Evangelho de Jesus juntos, né? Olha que maravilha, né? Estamos aqui todos juntos. Pode passar, Pérez. Então, por isso, né, nos tempos de individualismo, né, de salve-se quem puder, de correr lá para as prateleiras do supermercado, catar tudo quanto é comida, estocar em casa, né, comprar tudo porque para não passar fome, essas coisas assim, né, esses individualismos, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos direcionar o nosso olhar para quem está próximo de nós, que se for conhecido e se não for conhecido, isso não tem problema. Por quê? Porque isso é um gesto de solidariedade e isso salva vida. Isso salva vidas, né? Eu vou falar certinho, no plural. Isso salva vidas, né? Então, essas atitudes singelas, gente, não vamos ficar esperando fazer aí um grande ato. A vida, ela é feita de detalhes, são pequenas coisas ali no nosso dia a dia, é que a gente vai fazendo a grande transformação nossa e dos nossos que estão ao nosso entorno e do planeta. É com atitudes simples, singelas, coisinha pequena, que a gente acha que não está valendo nada e está valendo tudo. Está valendo, viu, gente? Está valendo bastante. Tá? Então, são essas atitudes singelas que também nos fazem perceber, né, como diante de todos os avanços tecnológicos, nós ainda continuamos a ser seres humanos, e seres humanos vulneráveis, né? Nós estamos vulneráveis nesse momento, na nossa saúde física e na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual. Por quê? Porque apesar de tudo isso que vivemos, nós somos seres humanos e temos essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Por isso é que nós precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar daqueles que estão no nosso entorno e cuidar do planeta, né? Para que essa vida se desenvolva, né? Para que essa vida tenha saúde, para que essa vida não adoeça, né? Há ainda muitas outras reflexões, né, desse período pandêmico, como, por exemplo, a preocupação com o meio ambiente, né? A gente cuidar do meio ambiente, explorar, pegar só o que a gente precisa, né? E não ficar aí consumindo sem parar, né? Valorizar os serviços essenciais, serviço de água, serviço de esgoto, né? O serviço de luz, os transportes públicos. Olha no momento de hoje, gente, o que nós estamos vivendo. Os serviços essenciais estão sofrendo, por quê? Porque o pessoal da saúde que está atendendo as pessoas que estão doentes, eles ficaram doentes também. Eles estão doentes, eles estão afastados, né? Por quê? Porque eles também são seres humanos e eles também adoeceram. Então, está acontecendo nos hospitais que não está dando, nos hospitais, nas UBSs, que não está dando para atender a população como a população está precisando, porque os funcionários estão doentes. Eles estão afastados também, porque eles também ficaram doentes, né? Devido aí a essa exposição, né, exagerada, essa tarefa, essa sobrecarga, né? Porém, né, a gente sabe que tem necessidade de melhoria, né, no sistema de saúde brasileiro, mas nós temos o SUS, gente, e é graças ao SUS que não morreu mais gente, né, porque através do SUS todos, né, foram socorridos, né, quem estava nessa necessidade. Mas é claro que o SUS precisa ser aperfeiçoado, né, mas o SUS é uma grande bênção que nos salvou nesse momento, né. Porém, uma das mais importantes lições é a necessidade de nós cultivarmos um olhar humano, né, um olhar de solidariedade, um olhar gentil com quem está próximo de nós, próximo fisicamente e próximo através do distante, que é através que nós podemos fazer através do WhatsApp, da videochamada, né?
Ele está distante, mas a gente pode torná-lo próximo e a gente pode auxiliá-lo, mesmo à distância, né? Essa questão do olhar, essa questão da solidariedade e essa questão da escuta, gente. Essa questão da escuta a gente tem que afinar, tem que aperfeiçoar essa questão da escuta, porque é uma caridade maravilhosa que nós podemos fazer nesse momento de hoje. Pode passar, Pérez. Então, de certa forma, a pandemia deixou claro que todo mundo precisa se cuidar e nós precisamos cuidar, né, de nós mesmos e cuidar de todos, né? Então, o isolamento social, em vez de nos individualizar, né, em vez de nos trazer para o egoísmo, né, assim, muito forte, o que ele fez? Ele reforçou a necessidade de nós estarmos o quê? Conectados com as outras pessoas, né? Então, agora não resta mais dúvida de que as nossas ações, elas devem sempre visar o bem-estar coletivo. Então, gente, agora, nesse novo século que nós estamos vivendo, que é o século XXI, todas as nossas ações, tudo que a gente for fazer, então a gente deve fazer a seguinte reflexão. Isso que eu estou fazendo beneficia só a mim ou beneficia o todo? Se for uma coisa que for beneficiar só a mim, eu não devo fazer. Eu devo fazer para beneficiar a mim e ao coletivo. Então, a gente deve estar sempre pensando no coletivo. Por quê? Porque às vezes tem alguma coisa que é boa para mim neste momento, mas ela não é boa para todos. Então, eu devo não fazer essa coisa. Porque no século XXI, todas as nossas ações, elas precisam dessa reflexão. O que eu estou fazendo é bom para mim ou vai ser bom para todos? Então, a gente tem que fazer essa pergunta. Pode passar, Pérez. Então, nós vamos refletir sobre a questão do consumo, né? Será que nós precisamos mesmo de tudo quanto é coisa que a gente tem, que a gente compra e que a gente tem na casa da gente? Será que nós precisamos mesmo de tudo essas coisas para ser feliz, né? Porque tem gente que está infeliz e vai lá no shopping e compra as coisas para falar, hoje estou feliz, né? Só que a hora que chega em casa, né, já passou a felicidade, né? Ter comprado e já está arrependido. Por quê? Porque o cartão de crédito já vai estourar e aí ela continua, aí ela está com dois problemas, né? O problema que ela tinha antes e agora e o cartão de crédito, né? Que tá estourado lá e que vai vencer, né? Então, a gente tem que pensar nisso, essa questão, né? Da gente estar substituindo a felicidade real por felicidade de obter coisas materiais, né? Então, nós podemos comprar outra coisa que nós podemos fazer agora nessa época e em todas as épocas, é comprar, gente, aquilo que a gente tiver necessidade de comprar dos pequenos comerciantes, daqueles em volta ali da nossa casa, ou dos autônomos que estão lutando para sobreviver, é aquela mãe que está fazendo bolo, que está fazendo, né, um pão para vender, que está vendendo pizza, que está... Né, Então, gente, comprar as coisas que nós estivermos precisando de quem está precisando vender para poder realizar o seu sustento. Então, a gente lembrar disso. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu vou comprar em tal lugar, porque lá é grande, eles fazem desconto, está muito barato. Será, gente? Ou será que a gente deve comprar daquele ali que ele fez aquele pão porque ele precisa comprar a comida de amanhã da família? Né? Tá vendendo aquele pão para comprar o pão dele de cada dia. Então, a gente pensar nisso. Pensar nos pequenos comerciantes, pensar nas pessoas autônomas, né, que lutam todo dia para viver, né? Então, nós podemos desenvolver em nós o quê, gente? O que é isso? É desenvolver a empatia, desenvolver a solidariedade, tá? Então, outra mensagem muito importante que a pandemia nos trouxe, né, trouxe à luz da nossa reflexão, diz respeito a essa questão da empatia com o outro, né? Então, não importa quem ele seja, de que família ele seja, de que nome que ele seja, né? O combate ao vírus, ele, tanto nos hospitais, como nos centros de saúde, né, quanto os pequenos cuidados que a gente tem, gente, isso traz o benefício para todos. Então, quando nós nos cuidamos e cuidamos dos outros, nós beneficiamos a todos. Então, o que a pandemia mostrou?
que os gestos individuais, esses pequenos gestos, eles vão impactar em muito o bem coletivo. Pode passar, Pérez. Então, aí eu pus até aqui, né? Por que a pandemia está se prolongando? Ela já não poderia ter acabado? Então, nós começamos muito bem. No primeiro ano, a gente estava fazendo a lição de casa direitinho. Aí, o que nós fizemos? Porque o processo educativo é assim, né? A gente faz, depois a gente cai, depois a gente melhora, depois a gente cai, né? Aí nós achamos assim que estava livre, né? Agora, então, no fim do ano, então, ninguém está usando máscara mais, aí já está fazendo festa, já está fazendo aquela. Aí os meninos falaram, nossa, mas o povo está encontrando, já está indo no bar. Eu falei, então, né? Eu falo aqui em casa, né? Para minha filha, para os meus sobrinhos, para minha irmã, eu falei, então, né? A pandemia já acabou, só que ninguém esqueceu, as pessoas esqueceram de combinar com o vírus, né? O vírus está aí, então precisava combinar com ele, então, que já acabou, porque a gente está mudando todas as atitudes e a pandemia ainda não acabou, né? Então, nós começamos muito bem, né, no primeiro ano, mas depois nós voltamos para os antigos hábitos e vieram outras ondas, e nós estamos em uma onda, né, bem forte, fortíssima. Agora, por quê, gente? Nós estudamos isso cotidianamente na Casa Espírita, através do Evangelho, através das obras básicas. O quê? Que a lição que não é aprendida é lição repetida. Então, se a gente não quiser ficar repetindo lição, gente, vamos aprender lição para passar para a próxima lição, para passar para frente, para passar de ano na escola, né? Então, lição que não é aprendida é lição repetida. Então, aí eu até coloquei aqui, né? Quais as lições que nós precisamos aprender, né? Então, olha aqui, né, as gravuras que eu coloquei para a gente estar exercitando, né? Repartindo solidariedade, a questão, né, da insegurança alimentar, a questão de estar ajudando, por exemplo, aquele que está em casa, que não pode sair, quem pode sair, pode fazer a compra para quem não pode sair, né? Então, tem muito jeito da gente fazer a caridade, a solidariedade, a empatia, mesmo nessa época difícil que nós estamos vivendo. Pode passar, Péricles. Então, que momento especial e único é esse que nós estamos vivendo? Então, nós encarnamos, gente, num momento muito importante e muito decisivo da transição planetária. Único. Ninguém na humanidade nunca viveu esse momento que nós estamos vivendo agora. Por isso é que eu falei que ele é rico de oportunidades e que a gente precisa estar atento, prestando atenção para não desperdiçar essas oportunidades. Então, Jesus, né, e os amigos espirituais, eles confiam em nós, né? Porque nós vamos fazer, gente, o que é melhor, o que é necessário para que essas transformações aconteçam. Então, eles contam conosco, né? Aqui, encarnado. Nós façamos a lição de casa, façamos o trabalho que nós viemos fazer aqui. Então, o quanto nós pudermos, cada um vai fazer que tanto, é o tanto que der conta, é o tanto que puder. Mas também não pode ficar com preguiça e postergando e falando que vai deixar para a próxima encarnação, não. É agora, é agora. O tanto que der conta, o tanto que puder, né? Então, quanto pudermos, nós devemos estar atentos e colaborarmos o tempo todo através das pequenas ações, né? Dos pequenos gestos e das mudanças. Mudanças em quê? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, gente, o orar e vigiai nunca ficou, tá tão em moda, né? Jesus falou lá, orar e vigiai. Nossa, gente, orar e vigiai, tá na crista da onda, né? Ele precisa ser exercitado a todo momento. Orar para que nós estejamos em conexão com a espiritualidade superior e vigiar, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes para que a gente possa aí ser os auxiliares aí na transformação do planeta. Pode passar, Péricles. Então, porque justamente nós estamos aqui vivendo tudo isso. Por quê? Porque nós somos chamados e nós aceitamos o desafio, tá? Nós fomos chamados e nós aceitamos esse desafio. Então, agora, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de amar e de fazer o bem.
Então, nós terminamos, né, esses estudos, essas reflexões, desejando a todos nós aqui, né, presentes nesse estudo de hoje, as forças e o discernimento necessários para que a gente possa ajudar a fazer essas transformações. E aí eu coloquei, para nós terminarmos, a nossa querida Joana de Ângeles, que vem nos lembrar: para amar, ama, sem aguardar resposta. Né? Então, vamos amar, sem aguardar resposta, porque a resposta virá do alto. Muita paz a todos e muito obrigada pela atenção dispensada. Oi, Soninha. Nós que agradecemos. Eu estava aqui pensando, né, naquelas 3 palavrinhas que o Emmanuel disse para o Chico. Disciplina, disciplina e disciplina, né, Disciplina, disciplina e disciplina. Ele falou 3, né, gente? Ó, disciplina, disciplina e disciplina. É isso aí, Tânia. Minha amiga, muito obrigada. Que a Eu que agradeço a espiritualidade, oportunidade amiga, de estar aqui. continue te abençoando cada vez mais para você estar aí, firme e forte, falando sobre o Evangelho de Jesus, nos trazendo bastante reflexões. Gratidão, Soninha. Eu que agradeço. Obrigada a todos pela paciência. Imagina, minha amiga. Meus amigos, agora nós estamos indo já para o final da nossa reunião. E antes de nós terminarmos, eu quero convidar a todos para a nossa próxima reunião, que será semana que vem. Será o nosso amigo Wilton Ferreira. Ele virá fazer o estudo pela USE Intermunicipal de Franca. Então, ele estará conosco, né, no online, fazendo esse estudo, coragem e fé. É o que nós precisamos muito também para esse momento. Muita coragem e muita fé. E eu quero convidar a todos também, porque na próxima semana será o Will. E na última semana nós vamos ter conosco o Jean. Só que a última semana vai ser feita por todos nós. Vai ser uma reunião um pouquinho diferente desta que nós estamos acostumados aqui. Nessa reunião, nós vamos fazer um estudo sobre espírito e mundo espiritual. Só que vai ser vocês que vão estar preparando esse estudo. De que forma? Vocês vão escrever e mandar para mim, no meu particular, questões que vocês têm dúvidas ou querem ficar sabendo sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual. Então, aquele companheiro que de repente fala assim, eu não quero que você me identifique, Tânia, eu não vou identificar. Aí, de repente, a Analice fala assim, Tânia, você pode falar que foi eu que fiz essa questão. Aí eu falo, a Analice está perguntando essa questão, ela gostaria que pudesse trazer o esclarecimento para ela. Posso contar com vocês? Vocês vão no meu particular, mande questõezinhas para que nós possamos organizar o nosso estudo do dia 31. Tá bom, meus amigos? Muito obrigada. E agora, antes de o Adalto fazer a oração inicial, vamos agora preparar para a nossa oração final. Vamos asserenar as nossas mentes, os nossos corações. É o momento agora que quem pegou a sua água, ou mesmo mentalize o seu filtro, que será abençoado, será fluidificado, os espíritos irão trazer o medicamento que o nosso corpo espiritual está necessitando. Vamos também mentalizar Jesus, os amigos espirituais, adentrando dentro do nosso lar, para que nós possamos conviver com paz, com amor, com união. Vamos também mentalizar os nossos irmãos que não estão conosco, os nossos irmãos que estão nos presídios, os que perambulam pelas ruas, por aqueles que estão nos hospitais, ou mesmo sobre um leito em suas residências. Que os nossos bons amigos espirituais possam parar
iluminar a todos esses irmãos. E que cada um, no seu íntimo, possa também fazer o seu pedido, o seu agradecimento, né? Por estarmos aqui todos, neste momento, no planeta Terra, neste momento, ouvindo as explicações do Evangelho do nosso querido amigo Jesus. Então, meus amigos, agradecemos também, de coração. Quero pedir também agora para que o Sr. Adalto faça a nossa oração final. Sr. Adalto. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado, Sr. Adalto, por essa oração sentida. Um beijo no coração de todos que estão aqui conosco na nossa sala virtual, por todos que nos assistirão também depois, né, pelo YouTube. Nossa gratidão. Um beijo no coração de todos, que todos possam estar sentindo essa energia tão gostosa que eu estou sentindo aqui no meu lar. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.